Na sociedade contemporânea, há uma promessa de que todos devem ser felizes. Na verdade, é uma exigência de que todos devem ser felizes, positivos e autossuficientes. E o resultado disso é uma cultura do desempenho e um sujeito esgotado. Este é o tema do vídeo de hoje, é o tema da aula de hoje, do nosso percurso Análise do Mundo, o Mundo em Análise. Este canal é um canal que surgiu da ideia de transformar aulas textuais a partir de um percurso psicanalítico em aulas transmitidas em vídeo. E aqui estamos. Se você gosta deste assunto, se você acha relevante este assunto, então inscreva-se no canal para acompanhar diariamente as aulas e também as crônicas aqui publicadas. Inscreva-se no canal. No final, se você gostar do vídeo, deixe também o seu like. Meu nome é Rogério, eu sou psicanalista, atendo em Porto Alegre e estou nessa jornada, nesse percurso, nesse caminho há mais de 30 anos, atendendo pessoas e ouvindo, os sujeitos que transitam neste mundo em que vivemos. Nós vivemos uma época marcada pela busca incessante de bem-estar, de produtividade e de satisfação pessoal. Por isso o título da aula é Ansiedade, Depressão e o Imperativo da Felicidade no mundo atual. E a promessa contemporânea, ou a exigência contemporânea, é de que todos devem ser felizes, todos devem ser produtivos, todos devem ser autossuficientes. No entanto, o que se observa na clínica psicanalítica e em dados epidemiológicos é o aumento excessivo de quadros de ansiedade, depressão, pânico. E este paradoxo nos convida a refletir como o imperativo de felicidade contribui para o sofrimento psíquico. De que forma a psicanálise pode iluminar a relação entre as novas formas de bem-estar ou as novas formas de mal-estar e o discurso social dominante? Então, esta aula busca analisar tais questões, pensar tais questões, articulando os conceitos psicanalíticos às exigências culturais da atualidade. Nós temos algumas questões a pensar. O primeiro é a cultura do desempenho e a do sujeito esgotado. Byung-Chul Han, em 2015, na obra de 2015, ele descreve o sujeito contemporâneo como um sujeito de desempenho. Alguém que não é explorado mais por outro, mas por si mesmo. Na lógica do eu posso, eu consigo, eu preciso. Eu preciso ter, eu preciso ser. E o fracasso em alcançar a produtividade ou a felicidade esperadas resultam em autoacusação e culpa. Freud já apontava em Mal-Estar da Civilização, obra de 1930, para o papel do superego, do supereu, como instância que impõe exigências cruéis. E no presente, esta instância se expressa numa ordem muito específica. Seja feliz, seja produtivo. Uma outra questão também que precisa ser levantada é a ansiedade e o vazio da falta que esta cultura, esse imperativo da felicidade traz. Então, na psicanálise, a ansiedade se relaciona ao encontro com o real da falta. Algo que não pode ser simbolizado pelo sujeito. E na sociedade atual, a falta é vivida como intolerável. Os dispositivos digitais oferecem distrações constantes, enquanto o mercado promete satisfação imediata. Promete completude, promete plenitude. No entanto,
quanto mais se tenta evitar a falta, quanto mais se tenta evitar o vazio, mais a ansiedade retorna como sintoma. E esta é uma grande realidade que nós encontramos na clínica. Uma outra questão também que precisa ser levantada é a depressão e o esgotamento subjetivo. E aqui depressão, não estou falando apenas como um sintoma, mas como uma característica, né, daquilo que o sujeito se autodeclara, né, como depressivo, ou as terapias formulam esse tipo de diagnóstico. Então a depressão, ela pode ser compreendida como a resposta ao excesso de exigências superegóicas. O supereu, ele recebe essa pressão externa, essa educação externa, essa pressão de que o sujeito precisa ser algo, precisa ser feliz, precisa ser completo, precisa ser produtivo, precisa ser o super ser. E quando o sujeito não consegue sustentar o ideal da felicidade, emerge então o sentimento de fracasso e de desamparo. Freud, em 1917, em Luto e Melancolia, ele já descrevia o mecanismo de identificação como objeto perdido e a autocrítica feroz como núcleo da melancolia. Hoje nós substituímos a melancolia por depressão, por vazio, por tristeza. O objeto, então, hoje, esse objeto perdido, porque o desejo sempre é desejo ao objeto, o objeto perdido é muitas vezes a imagem idealizada de si mesmo, que se perde em tantas demandas deste mundo, né, do imperativo da felicidade. E esta perda, né, da imagem idealizada de si mesmo é construída pelo olhar social e pelas exigências de performance das redes. E isso traz um vazio ainda maior ao sujeito, porque nesse mundo de performances, de exigências, não há lugar para a falta. Isso gera angústias, porque a falta não deixa de se manifestar como sintoma. Uma outra questão também é que o imperativo da felicidade gera sofrimento. Então, na psicanálise, nós precisamos enfrentar isso, o imperativo da felicidade e a clínica do sofrimento como a demanda psicanalítica. E o discurso de autoajuda e dos coachings frequentemente transforma a felicidade em produto de consumo, em algo que precisa ser adquirido, em algo que precisa estar presente. Isso coloca o sujeito em uma posição paradoxal. Ele deve ser feliz a todo custo. E quando não consegue, sente-se culpado. E na clínica esse discurso aparece em pacientes que se descrevem como incapazes de ser feliz. Eu sou incapaz de ser feliz. Comparando-se sempre a ideais inalcançáveis que são produzidos, que são divulgados, né, por ideais inalcançáveis. Eu estou transmitindo essa aula aqui da minha biblioteca e bem aqui ao lado da minha casa abri uma oficina e eu preciso transmitir essa aula nesse horário, né, por diversas demandas. Então acontece o barulho dos carros aí como um sinal do mundo que nós estamos vivendo, esse mundo do barulho, esse mundo da exigência, esse mundo da produtividade, esse mundo que traz o imperativo de que o sujeito precisa acontecer. Então o barulho é também um sintoma aí do mundo em que nós estamos. Então, então na clínica, repetindo, esse discurso aparece em pacientes que se descrevem como incapazes de ser felizes,
comparando-se a esses ideais inalcançáveis, a essas exigências. A escuta analítica, e aqui está a importância do analista, a importância da psicanálise. Então, a escuta analítica, nesse contexto, deve permitir a desconstrução desses ideais, favorecendo a elaboração da falta como algo que constitui realmente o sujeito e a aceitação do desejo singular. Que o sujeito chegue à conclusão que existe a falta constituinte do ser, estrutural do ser, e que a aceitação do desejo singular é próprio da sua humanidade. E uma coisa que se observa também são novas formas de sintomas, principalmente entre os jovens. E entre esses jovens observa-se o aumento de sintomas como automutilação, crises de pânico e ideação suicida. A desmotivação pela vida. E esses fenômenos, interessante pensar isso, podem ser entendidos como respostas radicais ao imperativo da felicidade e aos ideais inalcançáveis. Então, faz mais sentido desaparecer do que a ideia de não conseguir pertencer. E quando o sujeito não consegue corresponder ao ideal desse imperativo da felicidade, ele busca no corpo ou na ruptura extrema uma forma de expressão do mal-estar. Isso aparece como um sintoma desses novos sintomas que eu mencionei. Bom, como nós podemos então, pensando como analistas, chegar a algum caminho de elaboração? A ansiedade e a depressão não podem ser compreendidas apenas como transtornos individuais, mas como sintomas sociais que revelam o excesso das exigências culturais contemporâneas, esta obrigação do sujeito ser feliz, essa obrigação do sujeito pertencer, ser, acontecer. O imperativo da felicidade, longe de gerar bem-estar, intensifica o sofrimento psíquico ao transformar o fracasso em culpa subjetiva. Ora, se eu não aconteço, se eu não sou validado, então eu sou um fracassado. A psicanálise, ao invés de propor uma felicidade normativa, como 10 regras para ser feliz, condições para ser feliz, 5 passos para ser feliz, 5 estratégias para ser feliz, ou 5 práticas terapêuticas para ser feliz, convida à escuta do desejo singular e ao reconhecimento da falta como constitutiva, como própria à estrutura do ser. Ao invés de propor caminhos de felicidade, fórmulas da felicidade, a psicanálise, a análise convida então ao desejo, à escuta do desejo singular e ao reconhecimento da falta como constitutiva, como parte da estrutura humana. E a tarefa da clínica, então, a tarefa do analista, o movimento na clínica psicanalítica, e aqui está a importância da psicanálise, a relevância da psicanálise neste mundo de exigências. Então a tarefa da clínica não é curar o mal-estar, mas ajudar o sujeito a se situar diante dele, elaborando de maneira criativa, sem se perder, mas também buscando a melhor maneira, a partir daquilo que o seu inconsciente traz, de que o seu super-eu não seja esmagado, não seja pressionado a deixar de
de expressar, né, o desejo como real, a falta como constitutiva. Que o supereu não transforme aquilo que houve, né, aquilo que assimila como a exigência de que o sujeito seja um super ser. Pessoal, se vocês gostaram desta aula, né, não esqueça, para assistir outras aulas, inscreva-se no canal, é gratuito, e também deixe o seu like. Eu quero deixar aqui também algumas sugestões de leitura, né, mencionadas aqui na aula. A Luta e Melancolia, do Freud, obra de 1917, O Mal-Estar na Civilização, obra sempre atual, de 1930, e uma obra atual de Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, de 1910 ou 1915. Mas ficam aí então três sugestões de leitura. Até a próxima aula.